Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu ainda nem sabia que ela seria nossa nova colega de trabalho, até porque ele estava ali na empresa justamente para fazer a entrevista de emprego. Eu até comentei com o colega. Nossa, se viu aquela moça lá na recepção? Parece que ela está aí para concorrer à vaga que era da Simone. Você viu que coisa mais linda? Meu colega concordou. E nem tinha como ser diferente, né? Porque era realmente um encanto de mulher. Enfim, somente alguns dias depois é que ela começou a trabalhar ali com a gente. E quando eu soube que seríamos colegas, que a gente ia se ver todos os dias, me bateu aquela sensação assim, de que, quem sabe, pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Era como se algo muito especial estivesse prestes a acontecer na minha vida. Pressentimento bom. Eu não podia vê-la, que já sentia aquele friozinho na barriga. E quando a gente conversava então, ela chegava perto e eu sentia aquele perfume, aí mesmo é que eu me derretia tudo por dentro. Bastava ela chegar perto para o meu coração disparar. Aliás, quando estávamos assim próximos, a impressão que me passava, sei lá, podia ser uma sensação assim, não sei, mas me parecia que ela também tinha algum interesse em mim, porque eu sentia, sei lá, no seu olhar. E olha, só de pensar nisso, com o passar dos dias, esse encanto foi tomando cada vez mais forma aqui dentro de mim. Passei a pensar nela muito mais do que se podia imaginar. De vez em quando, eu estava assim, fazendo alguma coisa ali, entretido no serviço, e sentia uma falta de chegar perto dela. Aí fazia assim um gesto qualquer, ou fingia que ia procurar alguma coisa só para chegar perto da sua mesa. Não que eu estivesse apaixonado, seria até um exagero dizer isso, mas eu me conhecia bem, já fazia ideia de como tudo isso poderia terminar. Lembro que um dia eu aproveitei que a gente almoçou junto, na mesma mesa ali no restaurante, e eu fiz uma coisa que já estava com vontade de fazer há muito tempo. A chamei para sair assim, como que não quer nada. Como era uma sexta-feira e a gente não trabalhava final de semana, perguntei se ela tinha algum compromisso para depois do serviço e ela falou que não. Queria ir direto para casa. E sem pensar muito, perguntei se ela não estava afim de tomar alguma coisa comigo, num lugarzinho bacana, um barzinho gostoso. Assim a gente aproveitaria para conversar e se conhecer melhor. Antes, no entanto, de eu chegar ao ponto de fazer esse convite, eu fiz alguns elogios, ou seja, dei mostras claras de que tinha interesse nela. E ela, naturalmente, se deu conta disso. Tanto que sua expressão foi mudando aos poucos. E ela também ficou em silêncio enquanto eu falava. Aliás, depois que a convidei para sair, ela ainda continuou em silêncio durante um tempo, me olhando meio pensativo. Depois sorriu assim, meio sem graça. Olha, William, agradeço o convite, viu? Mas não sei se você sabe, mas eu sou casada. Olha, eu senti como se tivesse levado uma bofetada na cara. Foi assim que me senti. Tamanho foi o baque quando ela falou que era casada. Acho até que perdi a cor, de tão sem graça que fiquei. Me deu vontade de levantar daquela cadeira e sair a passo, sem dizer nada. Juro, eu não fazia ideia de que ela fosse comprometida, ainda menos casada. Nem aliança ela usava, porque esse detalhe eu prestei atenção desde o começo. Olha,
Se eu tivesse visto uma aliança, até por respeito ao casamento dela, eu jamais teria feito aquele convite, juro. Aliás, nem a teria elogiado tanto, por mais encantado que estivesse, e por mais que o clima entre nós estivesse gostoso daquele jeito. Olha, aquela revelação me deixou sem palavras, tanto que não consegui abrir a boca para falar alguma coisa. Vendo o meu embaraço, ela falou: mas olha, por mim tudo bem, a gente pode marcar de um dia sair, mas como amigo. Quer dizer, se para você não tiver nenhum problema, né? Meu Deus, o que eu ia dizer? Depois daquele balde de água gelada, sorri amarelo e concordei, né? Problema? Não, imagina. Para mim, tudo bem. Aliás, eu nem estava com segundas intenções quando te fiz esse convite, viu? Queria até te pedir desculpas se eu dei a entender que, de repente, eu estava tentando me enganar. Ela chegou a dar um outro sorriso, como se estivesse achando graça do que eu estava falando. Imagine, depois de todos os elogios que eu fiz, sabe, depois de dar mostras de que sentia alguma coisa por ela, que estava interessado, não fazia nem sentido eu desdizer tudo que tinha dito. Sabe, falei por falar, meio que para me livrar daquela situação incômoda. Enfim, depois daquela invertida, me senti tão mal que resolvi ficar na minha. Só que era tão complicado agir de modo indiferente quando a gente estava perto, porque ela era tão bonita e tão cheirosa que eu não consegui me desvencilhar daquele sentimento. De qualquer modo, eu resolvi ficar na minha. Tentar tirar aquele sentimento, fosse ele qual fosse, da minha cabeça. Mas é para se ver como a vida é engraçada e como o destino é irônico. Daria umas 3 semanas, um pouco mais, um pouco menos, eis que ela veio conversar comigo. E entre uma coisa e outra, perguntou se aquele meu convite ainda estava de pé. Sabe quando você não espera? Eu fiquei tão surpreso. Segundo ela, seu marido estava viajando a trabalho, só voltaria no dia seguinte, e se o meu convite ainda estivesse valendo, a gente poderia sair para tomar alguma coisa e se conhecer melhor, do jeito que eu tinha proposto no começo. Ela falou, inclusive, que andava precisando se distrair, fazer alguma coisa diferente. E que tomar um chopp, isso ela disse, da sua boca, tomar um chopp com um amigo, não teria problema nenhum. Para resumir, era quase 7 horas da noite, quando chegamos àquele barzinho que eu costumava frequentar de vez em quando. Eu, naturalmente, evitei até ficar fazendo elogios, falando das coisas que estava sentindo por ela, apesar de notar que ela me olhava assim, com um jeito, digamos, convidativo. A gente começou a conversar, assuntos assim comuns, coisa do dia a dia da empresa, dos colegas, e a conversa foi fluindo até que, pelas tantas, ela me olhou assim bem firme e eu correspondi ao olhar. Olha, parecia que alguma coisa ou estava acontecendo naquele instante ou estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, a gente naquele clima, para minha surpresa, ela me fez aquela pergunta: William, me fala uma coisa, mas seja sincero, você mudou comigo depois que soube que eu era casada, né? Quem, eu? Claro que não, Luciano. Imagine, mudou sim. Não negue. Você deixou até de falar comigo. Tanto que se eu não tivesse tomado a iniciativa, a gente nem estaria aqui agora.
Posso ser sincera com você? Eu senti falta. Não pensei que você fosse afastar de mim daquele jeito. Olha, eu fiquei até meio abobalhado ali, diante das palavras dela, sem saber o que dizer. E ela, vendo que eu estava meio constrangido, acrescentou: aliás, tem uma coisa que eu quero te dizer. Eu tenho até medo do que você possa ficar pensando de mim, mas eu preciso te falar. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho pensado tanto em você nesses últimos dias. Sei lá por quê, eu de vez em quando estou em casa e... Sabe quando você não acredita? Sabe quando a pessoa está falando uma coisa que você não espera? Não depois daquele nosso começo, daquele meu primeiro convite, quando ela falou que era casada. Sabe, depois daquela invertida, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que escutaria alguma coisa parecida com aquela. Para encurtar a história, aquilo que eu jamais pensei que fosse acontecer, aconteceu. A gente acabou se beijando. E tudo aconteceu de um jeito assim, tão espontâneo, tão natural. Olha como eu tinha sonhado com aquele instante. Como eu tinha sonhado com aquele beijo. E o fato é que depois do beijo, olha, eu inclusive confessei tudo aquilo que estava sentindo por ela. Sem medo, sem pensar em mais nada. E pelo sorriso que ela deu, deve ter adorado ouvir tudo o que eu falei. Olha, foi a melhor noite da minha vida. Um momento que, se pudesse, eu gostaria de eternizar. No dia seguinte, a gente conversou e ela falou: olha, eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas estranho. Você sabe que eu não estou me sentindo culpada? Aliás, William, é muito importante para mim saber o que você está pensando de mim depois de tudo. Sabe, eu nunca fiz isso na minha vida. Falei que ela podia ficar tranquila, porque eu só conseguia pensar coisa boa dela, até porque estava quase apaixonado, se já não estivesse. E juro, eu não conseguia parar de pensar nessa mulher, nem nas coisas que tínhamos feito na noite anterior. Ela então sorriu quando eu falei aquilo e disse que se sentia exatamente igual em relação a mim. Também não consegui me tirar do pensamento. Aí eu pergunto, mesmo ela sendo casada, como não me atirar de cabeça? Aliás, mesmo que eu não quisesse levar adiante aquele romance que começou daquele jeito tão esquisito, mesmo que eu tivesse medo, não conseguiria, porque naquelas alturas eu já estava perdido de amor. O fato é que começamos um romance proibido, tudo no mais completo sigilo, claro. Nem mesmo nossos colegas mais chegados sabiam do nosso envolvimento. Até porque a gente era muito discreto. Mesmo assim, acho que não conseguimos disfarçar. Porque sempre tinha alguém que vinha perguntar alguma coisa. Uma amiga, inclusive, colega do setor, chegou a me perguntar um dia, me olhando com aquela cara de malícia: vem cá, vocês dois, está rolando alguma coisa? Até porque a gente não parava de se olhar. Eu disfarcei, neguei, mas só eu sei a que custo. É que tem coisa que não dá mesmo para esconder e nem disfarçar. O fato é que fomos levando, eu tentando me acostumar com aquela situação, dividi-la com outro homem, e só eu sei como me sentia por isso. Sabe, era tão doído para mim saber que ela dormia contra o cara, na mesma cama, toda noite,
era uma coisa completamente desconhecida. Sim, para mim era. Eu nunca tinha vivido alguma coisa semelhante até então. Até que um dia, lembro que a gente passou por um aperto. Ela tinha mentido para o marido que iria trabalhar no sábado para podermos passar um tempo juntos. E adivinhe, o cara ligou para ela. Não sei se desconfiou, mas estávamos numa suíte de motel quando o celular da Luciana tocou. E adivinha? Era ele. A verdade é que ela nem ia atender. Mas como ele ficou insistindo, ela achou melhor saber o que ele queria. O problema foi que ela não se deu conta de que o infeliz tinha feito uma chamada de vídeo. Não era só uma ligação comum. Era uma chamada de vídeo. E só depois que atendeu e viu a imagem do marido ali na tela, é que se deu conta. E mesmo ela tendo desligado praticamente no mesmo instante, ele naturalmente deve ter ficado muito desconfiado. Para se ter uma ideia, ela precisou se vestir e falar com ele no banheiro, porque ele queria saber onde que ela estava. Pediu até que ela mandasse foto para ele ter certeza. Aí ela foi obrigada a dizer que estava no banheiro da empresa. Olha que situação. Essa mulher ficou tão assustada, tão preocupada com uma possível consequência, que para minha tristeza, achou melhor darmos um tempo no nosso relacionamento. Conversamos depois e, segundo ela, o marido tinha ficado muito, mas muito desconfiado. Os dois haviam tido até uma briga depois que ela chegou em casa. Ele deve ter visto que ela estava sem roupa quando atendeu a chamada de vídeo, ou então estranhou o ambiente, não sei. Mesmo ela tendo desligado na mesma hora, ela deve ter visto, sabe, que ele viu ela sem blusinha, ou então que estava num quarto. E por conta disso, para minha tristeza, ela achou melhor a gente parar por ali. Dar um tempo, pelo menos, até a poeira assentar. Olha, foram dias terríveis. Foram dias muito ruins para mim. Só eu sei a falta que eu sentia dos beijos dela, do perfume dela, até das nossas conversas. Mesmo porque, por medo, ela evitava até se aproximar de mim, ali na empresa. E por conta das desconfianças, seu marido passou a buscá-la na saída do serviço. Não era todo dia, mas no mínimo 2 ou 3 vezes por semana, e fazia isso sem avisá-la. Aparecia de surpresa, com toda certeza, para ver se a pegava fazendo alguma coisa de errado. Olha só, eu sei como que eu me sentia quando a vi entrando naquele maldito carro. Tentei retomar o nosso caso várias vezes, mas ela tinha medo. Ela não se abria comigo sobre o que andava acontecendo lá na casa dela. Mas com toda certeza, o chato do marido devia estar pegando no seu pé. Por isso que eu digo que ele deve ter visto que ela estava sem a blusinha no dia em que fez aquela chamada. Porque foi a partir daquele dia que tudo desandou. Apesar de tudo, depois de algumas semanas, mesmo com medo, ela finalmente aceitou sair comigo. Olha, só Deus para saber como eu estava sentindo a sua falta. Só de tocá-la, só de beijá-la, abraçá-la, eu já me sentia no paraíso. Naquele dia, decidimos retomar o nosso romance de onde a gente tinha parado.
Ela, inclusive, chegou a falar: você quer saber? Vamos recomeçar. E se o Gilmar descobrir, que se dane. Não aguento mais ficar longe. Ah, meu Deus do céu, como me fez bem ouvir aquilo. Você ser apaixonado por uma pessoa e ouvir que ela não pode passar sem você também. Olha, é música pro ouvido do apaixonado. Fizemos amor de um jeito tão gostoso, tão intenso, como tenho certeza, poucos casais nesse mundo já fizeram. E a gente foi levando. Claro que não exatamente como antes, até porque ela continuava com medo de ser surpreendida a qualquer momento pelo marido. Mas quanto a mim, por medo, mas só que outro medo, medo de perdê-la, eu ia me sujeitando, me conformando com as migalhas que ela tinha para me dar. Fazer o quê? Era aquilo ou nada, né? Melhor o pouco, o que ela tinha me dado, que nada. Só que chegou num ponto que, sabe, eu comecei a pressioná-la. A situação começou a me incomodar. Eu a queria só para mim. Não queria ter sócio. Sempre que ficavam juntos, eu pedia que ela tomasse uma decisão de uma vez, largasse o marido, que ficasse comigo de vez. Até que um dia, tivemos uma conversa definitiva. Sei lá, talvez eu a tenha pressionado muito, exigido muito dela. Mesmo assim, nunca imaginei que ela fosse sentir daquele modo. Na verdade, eu já estava percebendo que ela estava esquisita, meio quieta nos últimos dias. Até que ela falou aquela frase. E como me doeu ouvir aquilo. Olha, William, eu nem dormi essa noite pensando em tudo que a gente anda conversando, em tudo que anda acontecendo na minha vida. E eu queria que você soubesse que a decisão que eu tomei é definitiva. Eu vou pedir a conta da firma. Pedir a conta? Por quê? É o único jeito, William. É o único jeito. Quem sabe, ficando longe, eu consigo te tirar da cabeça. A minha família nunca vai aceitar o largar do Gilmar para ficar com outro homem. E quer saber, eu também, depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que eu preciso preservar o meu casamento. Vai ser melhor assim. Melhor assim? Melhor pra quem, Luciana? Você não pensou em mim? E eu? Como que eu fico nessa história? Olha, eu sinceramente acho que não estava preparado para ouvir aquilo. Porque aquelas palavras, aquela decisão que ela tinha tomado, me feriu de morte. Eu tentei de tudo para ela voltar atrás, não desistir de nós. Mas sabe quando a pessoa está com a decisão tomada? Tanto que naquele mesmo dia, acertou a sua situação lá com o Departamento de Recursos Humanos da empresa. Acabou saindo do jeito que tinha anunciado. Aquele foi seu último dia ali na firma. Olha só, eu sei como que eu me senti. Porque foi tudo assim, repentino, do nada. Mesmo assim, não desisti. Ligava, mandava mensagem, até que o seu celular passou a ficar só desligado. Certeza que ela fez de propósito, para eu parar de incomodar. A verdade é que nunca desisti dela. Nunca a esqueci. Eu nunca consegui me conformar. Mas o que eu podia fazer?
Se ela estava me evitando, fugindo de mim. Olha, só Deus para saber quanto eu sofri, quanto que eu sentia falta dessa mulher. Até porque nunca mais, depois daquele último dia que ela trabalhou ali na empresa, eu nunca mais a vi. A gente nunca mais se encontrou. Então tinha a dor da saudade e também aquela agonia de não vê-la, de não ouvir a sua voz. Até que 8 meses depois, para minha surpresa, escutei uma conversa entre 2 colegas ali da firma. E aquilo que eu ouvi me deixou petrificado. Lembra que a gente estava esperando terminar o horário de almoço? Aí, ao passar por essas 2 colegas que estavam sentadas lado a lado, conversando, uma delas falou: então, eu também soube que ela está grávida, mas eu vi a foto da ecografia que ela postou. Ela está feliz, né? Nisso, a outra retrucou: porque até aquele momento, eu ouvi o que a minha colega falou, mas não atinei. Mas aí a outra falou: parece que ela está feliz, sim. E vamos convir, né? A Luciana merece. Olha, quando eu ouvi aquele nome, eu pensei, meu Deus, será que a Luciana, de quem elas estavam falando, era a minha Luciana? Como um robô, perguntei e ouvi a resposta. Elas que não sabiam do caso que a gente havia tido, muito menos de que eu continuava apaixonado por ela, responderam na mesma hora: é a nossa Luciana. Olha, o meu coração ficou despedaçado quando tive a confirmação, a certeza de que ela estava grávida, entrando no 3º mês de gestação. O filho, naturalmente, só podia ser do marido, né? Até porque já fazia 8 meses que a gente não se via. Ela só tinha resolvido se afastar de mim para preservar o seu casamento. Palavras dela. Só que agora, mais do que isso, tinha um outro motivo para ficar com ele. Tinha engravidado. Sabe, não é que eu não tenha ficado feliz por ela, até porque nunca desejei o seu mal. Mas se eu disser que isso não me deixou arrasado, estaria mentindo. Porque essa gravidez representa o fim de fato para nós dois. Uma coisa sem volta. Porque ela tinha terminado tudo comigo, voltado para o marido, mas sempre tem aquela esperança. Agora nem esperança eu tenho mais. Sabe, porque esperança baseada em quê? Esperança a troco de quê? E eu digo isso porque, por mais bobo que pareça, eu tinha sim esperança de que a gente acabasse reatendo um dia, acabasse voltando um para o outro. E por mais tolo que seja um sonho, o apaixonado nunca deixa de sonhar. Pode a pessoa dizer: olha, não gosto de você, não tem mais chance, mas a gente não para de sonhar. E no nosso caso, eu sabia que ela gostava de mim. Ela mesma falou, naquele último dia, que queria se afastar para ver se me esquecia. Ou seja, ela gostava de mim também. Quem sabe até goste. Quem sabe não tenha me esquecido. Só que agora, grávida do marido,
Se antes, quando não tinha um filho, ela não quis se separar dele para ficar comigo, imagine agora. Ou seja, foi o fim da estrada para nós dois. Mesmo com o nosso afastamento, com a sua gravidez, nunca consegui esquecer essa mulher. Nunca consegui tirá-la do coração. E apesar do tempo já passado, vivo a recordar a nossa breve história. As nossas lembranças são o que me alimentam. Sabe, recordar dos momentos que a gente passou junto, se beijando, se abraçando, fazendo amor, sentindo o seu corpo macio, o sabor da sua boca. Quer saber? É só isso o que me dá força para continuar vivendo essa minha pobre vida, essa minha vida sem graça, sem sal, sem cor. Porque não pode ser boa a vida quando a gente está distante e já sem esperança da mulher que mais ama nesse mundo.